Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência. Nós temos esse encontro aqui na tela da TV Nova, sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Agradeço a você, agradeço a sua companhia e lembro que você também pode acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW e a reprise desse programa aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Programa hoje especial, nós vamos tratar novamente sobre o tema coronavírus, esse surto, essa pandemia que tem abalado o mundo. Nós estamos aqui recebendo 4 profissionais nessa noite, atendendo às normas de segurança. Nossos microfones estão todos higienizados. Estou a uma certa distância aqui segura do nosso convidado. E a cada participação, os microfones vão ser higienizados novamente. É o nosso exemplo para você também fazer na sua casa, lavar as suas mãos, ter todo o cuidado possível e necessário no combate ao coronavírus. Nosso primeiro convidado da noite é o Dr. Tiago Pereira, que é fisioterapeuta, e vai participar conosco, vai falar um pouco sobre a área dele, dar dicas e orientações nesse sentido do coronavírus. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite aos telespectadores, boa noite a toda a equipe da TVLW. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, para debater um pouco sobre esse tema. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua companhia, sempre, todas as quintas-feiras. Nós estamos aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Quero lembrar a você mais uma vez, hoje nós vamos tratar sobre coronavírus, esse tema que tem abalado, que tem assombrado todo mundo, infelizmente, essa pandemia que chegou ao nosso país e tem feito, infelizmente, várias vítimas. Conosco no programa Saúde e Evidência, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você.
Quero lembrar mais uma vez, a gente está obedecendo aqui as normas de segurança, uma distância segura do nosso convidado, do nosso entrevistado, nossos microfones também todos higienizados, e à medida que cada entrevistado chegar na sua vez, também o microfone vai ser higienizado novamente, tudo isso para também orientar você, para que você também faça na sua casa, você tenha cuidado. Espero que você esteja na sua casa, atendendo às normas aí dos especialistas e ficando em segurança nesse combate ao coronavírus. Nosso primeiro convidado, o nosso primeiro bloco aqui é com o Dr. Tiago Pereira, que ele é fisioterapeuta, vai falar um pouquinho a respeito dessa área dele, né, doutor? Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Eu queria que o senhor começasse primeiro explicando o que é o NASF, né? O senhor participa do NASF, que é um núcleo aqui da Secretaria de Saúde de Arco Verde. Explica para as pessoas que estão nos assistindo. Ok, boa noite, boa noite. O NASF, Tiago, é um núcleo ampliado de saúde da família e atenção primária. Ele é ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Ele é uma equipe composta por profissionais de várias categorias, que tem como dever e como objetivo atuar de maneira integrada às equipes de saúde da família, né? Os postos de saúde, resumindo, e dando apoio a essas equipes e compartilhando práticas e saberes com essa equipe e para essa equipe. Tá? E o NASF, mais especificamente, ele foi criado em 2008 com essa perspectiva de buscar ampliar a capacidade de resolutividade da maior parte dos problemas de saúde na atenção básica, já mais próximo da população. Foi a ideia de trazer outras especialidades, diferentes daquelas que já existem nas unidades de saúde, né, que já tem médico, enfermeiro, dentista. E aí, trazendo esses outros profissionais, a ideia seria tentar resolver o máximo de problemas possíveis ainda nesse nível de atenção, para tentar diminuir a quantidade de pessoas que chegam num hospital, num atendimento especializado e que muitas vezes não teria necessidade. Doutor, e como é que se desenvolve esse trabalho lá no NASF? Então, Tiago, o trabalho do NASF ele se desenvolve em duas dimensões, em duas linhas. Uma é a clínico-assistencial e a outra é a técnico-pedagógica. A clínico-assistencial ela fala referente às consultas clínicas, diretamente com o paciente, aos atendimentos específicos, onde ele nos procura com uma determinada queixa, ou por encaminhamento do enfermeiro, ou por encaminhamento do médico. A gente vai fazer esse atendimento, analisar o problema relatado e dar um encaminhamento necessário, fazer o tratamento específico. Tá? Essa é a clínica assistencial. A técnica pedagógica ela já fala mais relacionada a ações educativas. E essas ações educativas elas são voltadas para prevenção e promoção da saúde. Então, existe a formação de grupos, atividades coletivas, que a gente reúne as pessoas para informar sobre métodos de prevenção de patologias específicas, de cuidados específicos, como é esse que a gente está vivendo agora relacionado ao Covid, né? Que é super importante a gente tomar essas medidas preventivas. Basicamente, são essas duas linhas que a gente atua. Esse trabalho de conscientização é muito importante porque a população tem um contato direto com os profissionais que orientam da maneira correta, né? Exatamente. Então, existe também muitas dúvidas em relação às informações, como são passadas, e é isso que a gente tenta esclarecer para as pessoas. Às vezes elas não captam a informação muito bem, e aí a gente tenta esclarecer da maneira correta e da melhor maneira possível, para que cada um faça a sua parte, né, em relação a esses métodos de prevenção. Principalmente agora que a gente está sempre em contato com as pessoas, claro que evitando as aglomerações. Nesse momento a gente não está podendo fazer os atendimentos específicos, não está podendo fazer os grupos, porque é a recomendação para evitar essa disseminação, né, essa contaminação. E aí o que a gente criou como alternativa? A gente sempre está em contato nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. A gente criou um perfil no Instagram, onde a gente está sempre compartilhando dicas e orientações sobre o que deve ser feito nesse momento para evitar o contágio da doença e o que você deve fazer em casa também, né? Então, a gente está com esse perfil no Instagram também, que é o Enácio AP Arco Verde. E você, como fisioterapeuta, né, como é que você se encaixa dentro desse contexto de orientações, dentro da sua especialidade? Como é que você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo nessa questão de prevenção e de orientação no combate ao coronavírus? Então, diante disso, a gente está fazendo as orientações
sobre a questão da higienização das mãos, da higienização correta com água e sabão. Se não for possível naquele momento, usar álcool em gel a 70%. Ter esse cuidado de não estar em contato com as pessoas, evitar aperto de mão, abraço, beijo, evitar tudo isso que pode contaminar as pessoas. E se tiver com sintomas, ficar em casa, né? Não estar em contato com as pessoas. Se for tossir, espirrar, usar a parte interna do cotovelo, ou então um lenço descartável. Tá? E aí, falando um pouco mais especificamente da fisioterapia nesse cenário, o que a gente vê é que a gente tem atuação em duas possibilidades. Essa que a gente está conversando agora, em relação à atenção básica, em relação a conversar com as pessoas e sensibilizar elas para essas medidas preventivas, no intuito de fazer o achatamento da curva, como todo mundo está falando. Mas esse achatamento da curva, ele vai ser feito principalmente com o isolamento social. Por isso que é tão importante as pessoas ficarem em casa nesse momento. Esse achatamento da curva é o seguinte: o sistema de saúde ele tem um limite de suporte. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei exatamente quantos leitos tem o hospital daqui, mas digamos que ele tenha 10 leitos de UTI. Certo? São 10 pessoas que podem ficar internadas. Se 20 pessoas aqui adoecerem e precisarem de UTI, ele não vai suportar. Se 20 pessoas ao mesmo tempo adoecerem, ele não vai suportar. E aí, precisa que seja encaminhado para outros centros. E, de repente, outros centros também vão estar lotados. Então, a ideia ficando nesse isolamento social, a gente vai diminuir o tempo de contágio. As pessoas não vão adoecer de uma vez só. Vão adoecer aqui algumas e outras mais para frente. Tá? Então, esse é o achatamento da curva que tanto se fala nas mídias e os principais pesquisadores estão falando. Tá? Porque essa doença ela tem um potencial de contágio muito grande. Uma pessoa pode contaminar outras 4, 5. E essas outras, cada uma mais 5. Aí eu contaminei 5, essas outras mais 5 já dá 25. E assim sucessivamente. Né? Então, se muitas pessoas adoecerem no mesmo momento, vai ser uma carga muito grande para o sistema de saúde que não vai ter condições de suportar. Tiago, a gente sabe que tem pessoas que apresentam os sintomas e também tem pessoas que são aquelas chamadas assintomáticas que não apresentam sintoma nenhum, né? Você que está lidando diretamente com as famílias, você está lidando diretamente com as pessoas, como é que elas têm recebido essas informações? Elas têm sido orientadas, estão acatando, estão seguindo a risca? Como é que está sendo essa recepção? Veja só, pelo menos onde eu estou passando, as pessoas estão seguindo. A gente vê que algumas realmente ainda têm uma certa resistência de seguir, mas aos pouquinhos eu acredito que todo mundo está se sensibilizando para fazer sua parte. Tá? Até mesmo porque a gente quer evitar o nosso trabalho maior, que é no hospital. Que aí sim, o fisioterapeuta hospitalar, em nível hospitalar, ele vai ter uma atuação muito grande ali para ajudar na parte da ventilação, para melhorar o sistema respiratório, com os recursos que o hospital dispõe para trabalhar. Né, para melhorar a situação de quem precisa ficar internado. E aí, o que é que a gente está tentando orientar também para as pessoas? Porque todos os atendimentos de fisioterapia foram suspensos. Então, muita gente está ficando em casa, parou o atendimento, e isso pode, sim, gerar algumas sequelas, né? Atrasar o tratamento, gerar algumas atrofias, alguma fraqueza muscular. Então, a gente sempre está orientando nas redes sociais, está tentando passar para as pessoas orientações específicas para cada problema, para que elas possam dar continuidade de alguma forma ainda em casa. E recentemente o Conselho de Fisioterapia autorizou esse atendimento virtual, vamos colocar dessa maneira. Tá? Então, a gente está preocupado com isso também, mas enfatizo mais uma vez, nesse momento a gente tem que evitar o pico da doença, evitar que muitas pessoas adoeçam de uma vez só. Tiago Pereira, fisioterapeuta, obrigado pela tua presença aqui conosco, querido. Eu que agradeço a toda a equipe da TV LW, agradeço você que tirou um tempo aí para escutar o que a gente está passando aqui, e sempre em busca de acompanhar as nossas redes sociais, a TV LW também, sempre com informações importantíssimas, e enfatizo mais uma vez, fique em casa, se for necessário sair, tome cuidado com a higiene das mãos, evite toques, se tiver sintomático, com queixa de tosse, febre, coriza, falta de ar, hospital, busca o hospital. Se não, se tiver apenas com febre ou coriza, vai ficando em casa e espera e observa, porque o
uma das coisas que mais está afetando é justamente essa infecção respiratória da doença, né? Isso é o que está mais causando problemas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Quero lembrar que esse programa é especial. Nós estamos tratando mais uma vez sobre coronavírus, esse tema tão importante e tão relevante nos nossos dias. Agradecendo também os nossos apoios, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Quero lembrar que você pode acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW e a reprise também aos domingos, a partir das 11 horas da noite, também aqui na tela da TV Nova. Quero lembrar você também que nós estamos aqui orientados também e seguindo todas as recomendações, né, de segurança, a distância correta, nossos microfones estão sendo higienizados, tudo também para passar o exemplo para você fazer na sua casa. Espero que você esteja bem confortável aí na sua casa, atendendo as recomendações e assistindo o nosso programa, ok? Nosso segundo convidado da noite é Tiago Santana, que é educador físico, está aqui conosco para falar um pouco da área dele e dar dicas nesse sentido no combate ao coronavírus. Tiago, boa noite, querido, prazer. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, a vocês da equipe da TV LW, na pessoa de Lide Maciel, saúdo a todos. E gostaria também de mandar um abraço especial ao meu amigo Elton, do Grupo LW. Tiago, você que é educador físico tem um papel fundamental também nesse período. A gente viu que muitas academias fecharam, tem muita gente triste porque não está podendo malhar, muita gente triste porque não está podendo seguir os seus exercícios que estavam na rotina diariamente, né? É verdade que exercício combate aí o coronavírus, ajuda nessa prevenção? Então, é verdade sim que o exercício tem essa função de ajudar no combate das doenças em geral, né? O exercício, comprovadamente, ele tem uma função muito importante relacionada ao sistema imunológico. Então, tanto no combate da Covid-19, né, a doença causada pelo coronavírus, quanto em outras doenças, o exercício tem um papel muito importante. O sistema imunológico, conhecidamente, é aquele nosso sistema de defesa, né? Ele nos protege contra infecções, doenças virais, enfim, doenças no geral.
Então, a gente pode qualificar o exercício como uma terapia muito importante também para a prevenção das doenças no geral. E é o caso também da pandemia que a gente enfrenta agora, né? O exercício físico, esse seu papel na imunidade, ele é muito importante, então, para que as pessoas também não sejam acometidas pelo vírus, né? A gente precisa só ressaltar que o exercício é importante, a boa orientação, né? Profissional formado na área, porque o exercício ele não pode ser realizado de qualquer forma que vai ter o mesmo efeito para o sistema imunológico. Dependendo do tipo de exercício, na verdade, pode até ser maléfico para o nosso sistema imunológico também. É preciso ser bem orientado e procurar um profissional da área, né? Quais são os exercícios que você indica, quais são os recomendados? Então, o exercício físico ele pode se diferenciar basicamente na sua natureza. Ele é dividido basicamente em 2 tipos, né? O exercício aeróbio e o exercício anaeróbio. Ou um treinamento de força, treinamento resistido, versus, né, contra um outro treinamento que é considerado aeróbio, que é aquele treinamento que a gente costuma ver corridas, caminhadas, natação, bicicleta. Esses são considerados os aeróbios, quanto à natureza. E os anaeróbios são aqueles de força. Então, o tipo de exercício mais indicado, o que os estudos comprovam, relacionando ao sistema imunológico, é que o exercício deve ser feito de forma moderada. Essa é a recomendação. O exercício mais eficaz para melhorar o sistema imunológico é o exercício moderado, independente de ser aeróbio ou anaeróbio. A recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva é que um exercício moderado ele varia ali entre 30 e 40 minutos, que pode ser feito 3 vezes por semana, mas o ideal é que ele tenha essa regularidade. Então, se a gente tiver que indicar os exercícios para o pessoal fazer, a gente pensa em exercícios moderados, nesse período agora, e pensando com o objetivo de melhorar a imunidade, nosso sistema imunológico, a gente deve evitar, então, aquele exercício que ele é mais exaustivo e por um tempo prolongado. Isso é uma coisa que é comprovada cientificamente já há um tempo, e temos exemplos assim bem claros. Corredores de maratona, por exemplo, eles fazem uma prova exaustiva, né? Correm mais de 40 quilômetros e, geralmente, no fim dessas corridas, eles sentem problemas como infecções do trato respiratório, infecção na garganta. É comum sentir, porque é um exercício muito intenso e prolongado. Então, o tipo de exercício que a gente deve indicar nesse momento, pensando em melhorar o sistema imunológico, é um exercício mais moderado, uma duração menor, uma intensidade também menor. A gente sabe que o exercício tem evoluído e que, hoje em dia, também alguns protocolos de treinamento, como o HIIT, que está muito famoso, ele é um treino curto, mas ele é bem intenso. Nesse caso, também pode ser indicado. O que a gente deve evitar, realmente, nesse momento, é o exercício mais prolongado e exaustivo. Então, se a gente tiver que prescrever um exercício, pensar no exercício moderado, 30 a 40 minutos, que pode ser corrida, caminhada, uma natação, desde que seja individual, né? Enfim, vários tipos de exercício. O exercício feito em casa também, tudo isso pode ser indicado. É só ter esse cuidado na prescrição. Nessa questão do sistema imunológico, os esportes ajudam também? Então, os esportes são práticas de exercício físico muito comuns, muito populares, né? E aí, quando a gente fala em esporte, isso remete também à coletividade. A maioria dos esportes que a gente conhece, eles são praticados de forma coletiva, né? E, nesse momento, então, os esportes não seriam indicados, esses coletivos, principalmente, para cumprir os protocolos da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, para evitar aglomeração, contato. Os esportes coletivos, geralmente, vão reunir ali um grupo grande de pessoas e vai haver esse contato, né, uma proximidade. Então, a gente deve evitar os esportes, principalmente coletivos. Se a pessoa pensa em fazer um esporte que seja natação, por exemplo, um esporte individual, tá só você ali na piscina, não vejo problema nenhum. Então, esse tipo de esporte pode ser indicado, como pedalar. Em algumas cidades, por exemplo, São Paulo, onde a pandemia já atinge números assim, significativos, os parques e praças já estão proibidos, fechados. Então, até para a pessoa fazer uma corrida, alguma coisa, já está mais difícil em alguns lugares. Por enquanto, aqui, ainda não foi proibido, desde que seja respeitando esses protocolos, né, de não ter contato, de manter uma certa distância. Então, os esportes eles podem ajudar desde que não venham de encontro aos protocolos, né? Aproveitando essa deixa, claro, a gente tratou de esportes, lógico, as aglomerações estão proibidas. Como é que as pessoas podem fazer em casa? Qual é o exercício que você recomenda para que a pessoa que está nesse momento de reclusão social aí, que está atendendo as recomendações, o que é que ela pode fazer na residência dela?
Isso. É importante que faça em casa, né? Já que a gente está cumprindo aí uma quarentena, um isolamento, nós podemos fazer vários tipos de exercício em casa. Alguns exercícios mais voltados para a força, por exemplo, exercícios bem conhecidos como flexão, né? Flexão de braço. Ele pode ser feito no chão mesmo, um tapete, importante higienizar tudo isso, né? Mas é um exercício de força. O abdominal também pode ser feito em casa. Exercício de sentar e levantar, o conhecido agachamento. E aí é importante que se tenha uma rotina também, né? No geral, com esse isolamento, é importante se fazer uma rotina. E o exercício também ele deve seguir essa rotina. Se vai fazer 3 vezes por semana, ter um horário certo. Estudos comprovam que quando você repete o mesmo horário dos exercícios, você tem um efeito melhor do que aquela pessoa que faz exercício à noite, no outro dia faz de manhã. Então, durante a quarentena, seria bom fazer realmente uma agenda de treinamentos e manter sempre aquele horário. E aí eu falei alguns exemplos básicos, né, mas existem vários outros exercícios que dá para a gente fazer em casa também. Se você mora num prédio, subir e descer a escada, uma própria caminhada dentro de casa. É bom que se evite também o próprio contato com superfície, assim, até dentro de casa, né? É bom fazer essa higienização também. Mas vários tipos de exercício dá para fazer em casa e dá para seguir essa rotina. É importante salientar também que o exercício ele precisa ter uma regularidade. Então, não adianta agora na quarentena eu fazer um dia e depois de 10 dias fazer de novo. Esse efeito positivo do exercício ele é muito atrelado à regularidade. É preciso ser feito sempre numa frequência correta. Tiago, a gente sabe que tem muita gente com saudade daquele joguinho de bola no final de semana, da academia, da corrida, do passeio. Essas pessoas têm condição de fazer em casa também. E a recomendação para os idosos, aqueles que já estão sentindo falta daquela caminhada no final de tarde, que estão aí presos em casa também, o exercício físico ajuda também, é recomendado para eles? Isso. É importante falar dos idosos porque a gente sabe que é uma doença relativamente nova, né, a Covid-19, causada pelo coronavírus. Mas, assim, existe comprovações aí, e o que vem acontecendo nos outros países é que o idoso é classificado como um grupo de risco, né? Porque nessa faixa etária a letalidade é mais alta e, assim, os problemas são maiores. Então, como o idoso é considerado um sujeito de risco para essa doença, né? Assim como outras pessoas também, né? O diabético, o hipertenso, o que tem o cardiopata, problemas respiratórios também. Enfim, essas pessoas são consideradas do grupo de risco. Mas isso não impede de fazer exercício, né? Pelo contrário, é preciso que eles façam mesmo. No caso do idoso, tem um problema a mais, né? O envelhecimento ele tem vários fatores aí deletérios, né? A pessoa perde massa muscular, perde massa óssea. Então, isso já é comum, já acontece com o próprio envelhecimento. Mais um motivo para a gente estimular o exercício. Além da pandemia, já tem o problema do envelhecimento, que é natural. Com o idoso também existe um processo chamado imunossenescência, né? É como se fosse um envelhecimento do sistema imunológico. Então, a gente deve estimular exercício para o idoso também, ele deve fazer em casa. O que a gente deve observar é que é um grupo de risco não só para o coronavírus, mas para outras coisas também. É preciso avaliar a questão articular, ver se eles têm condições de fazer todos os exercícios mesmo. Esse precisa de um cuidado especial. Já é um grupo especial, né? Um professor de educação física que acompanha um aluno idoso, ele já considera aquele aluno como de grupo especial. Então, tudo deve ser adaptado, mas é importante estimular que ele faça mesmo exercício. Porque esse efeito de baixar a imunidade, por exemplo, já com a idade, da imunocompetência dar uma baixada já, o exercício ele pode frear, como ele freia também a perda de massa óssea, a perda de massa muscular. Então, o exercício também tem essa função do sistema imunológico do idoso. Deve-se estimular o exercício também para os idosos. Obrigado, Tiago. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida.
A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos esse encontro marcado aqui na sua TV, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Eu lembro que você pode acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW e a reprise no domingo a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você, hoje recebendo vários profissionais, trazendo dicas e orientações sobre o combate ao coronavírus. Nesse bloco a gente recebe a doutora Evelise Siqueira, que é nutricionista. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui, tendo essa oportunidade de poder contribuir mais um pouco para a gente poder prevenir, né, esse momento tão difícil que estamos passando, poder prevenir essa infecção ao coronavírus. Nesse momento que se fala tanto de imunidade, né, doutora, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa questão da imunidade dentro da área alimentar? Então, acho que antes da gente falar como fortalecer essa imunidade, a gente precisa diferenciar como é que o nosso sistema imunológico se comporta, né? Então, a gente tem, na verdade, dois tipos de sistema imunológico presente no nosso corpo, que é o que a gente chama da imunidade inata, que já é presente desde quando a gente nasce, né? Então, são as barreiras físicas que a gente possui. A nossa pele é uma barreira física, o nosso ácido presente no nosso estômago também é uma barreira contra patógenos, né? Contra esses micro-organismos. E também temos o que a gente chama de imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida, como o próprio nome diz, a gente adquire a partir do momento que a gente entra em contato com algum micro-organismo agressor. E aí o nosso corpo forma essa defesa contra aquele organismo. É por isso que em algumas infecções, como por exemplo na infecção viral a partir do sarampo, a gente codifica uma memóriazinha no nosso corpo, a qual permite com que numa próxima exposição ao vírus a gente não desenvolva a sintomatologia. Muito bom. Essa questão alimentar, né, como é que ela pode ajudar, como é que pode proporcionar o fortalecimento dessa imunidade? Isso. Para fortalecer a imunidade, a gente costuma relatar alguns hábitos de vida saudáveis que podem fortalecer a imunidade, né? E um deles é ter uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável, rica em alimentos antioxidantes, como os presentes nas frutas, nos vegetais, nos famosos sucos verdes, nos shots, pode proporcionar a melhora da imunidade, né? Shot, para quem não conhece, está sendo muito falado, né, nas redes sociais, mas shot é um conjunto de compostos bioativos como o gengibre, a cúrcuma, que podem auxiliar a melhorar o sistema imunológico, né? Então, a composição de água, um suco, por exemplo, um suco de limão, um gengibre e a cúrcuma pode auxiliar também no sistema imunológico. Mas também tem outros hábitos de vida saudáveis que podem contribuir para a melhora do sistema imunológico. Como foi falado aqui, o exercício físico, né? Também o sono
O sono regular, então, ter uma boa qualidade de sono é importantíssimo para que a gente melhore essa imunidade. Então, geralmente, pessoas que dormem menos de 7 horas por noite pode diminuir um hormônio, que é chamado hormônio de cortisol, muito conhecido como hormônio do estresse, fazendo com que a gente deprima esse sistema imunológico. Outros hábitos, como o banho de sol, o banho regular de sol, a exposição ao sol, pode melhorar um neurotransmissor chamado serotonina. Esse neurotransmissor é responsável pela melhora do nosso humor e, consequentemente, melhora também do nosso sistema imunológico. Além de que o banho de sol pode atuar na melhor absorção da vitamina D. E a vitamina D, por consequência, ela pode proporcionar, na verdade, uma maturação melhor de uma proteína chamada defensina no nosso corpo, fazendo com que melhore também o sistema imunológico, tá? Existem outros hábitos que a gente pode citar aqui, como descanso, controle do estresse, que também são importantes nesse período. Cada um com seu papel, né, doutora? Cada um ajuda numa área específica, né? Nessa questão de suplementos, existe também algum suplemento que ajuda no aumento da imunidade? Está sendo muito falado, né, em suplementos para a melhora da imunidade. Na verdade, o que a gente procura é corrigir deficiências nutricionais. Então, para quem tem uma deficiência de vitamina D, é necessário a suplementação da vitamina D. Deficiência de zinco, de vitamina C, é necessário realmente a suplementação. Mas existem alguns suplementos que são conhecidos como realmente fortalecer essa imunidade. Então, o ômega 3, por exemplo, pode ajudar nesse processo. O uso de suplemento de vitamina C também é importante durante esse período, principalmente associado ao zinco, que assim a gente melhora essa absorção. O extrato de própolis também pode ser interessante nesse período. Inclusive, apesar de bem recente, mas existem alguns estudos correlacionando o uso do extrato de própolis a uma melhora, inclusive, dos sintomas do coronavírus. Então, esses suplementos, apesar de não fazerem milagre, apesar de ter que ter os mesmos cuidados do isolamento social, da higiene, também podem proporcionar a melhora da imunidade, tá? Doutora, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem dieta, né? Regularmente, estão aí lutando contra a balança. E nesse período que está se falando tanto em imunidade, em aumento dessa imunidade, a dieta ela pode ser prejudicial? Está se falando muito sobre isso, que inclusive abandonar o uso das dietas nesse período, né? Na verdade, isso é totalmente errado, né? A gente aconselha que siga uma orientação, siga uma dieta, um planejamento alimentar saudável, principalmente nesse período. Consumir um excesso de gorduras saturadas, guloseimas, açúcar, pode imunodeprimir o nosso sistema imunológico, né? Então, não é interessante. Pelo contrário, o interessante é que siga um plano alimentar, se foi ajustado por um nutricionista, por um profissional capacitado, sim, vai beneficiar o sistema imunológico. Agora, o que não pode seguir são dietas muito restritivas, como dietas cetogênicas, aí realmente são desaconselháveis nesse período. A senhora falou de guloseimas, falou dessas questões. A gente está vendo muitas pessoas correndo aos supermercados, enchendo os carrinhos, numa ansiedade muito grande. E por ficar muito em casa, tem muita gente comendo muito também, né, doutora? Como é que a gente pode fazer para controlar nesse sentido a ansiedade, para diminuir um pouco nessa questão de comer e não sair do controle, né? Não sair do normal? É um problema muito grande essa estocagem de alimentos, né? Tem gente aí se prevenindo e estocando alimentos para um mês que foram consumidos em apenas uma semana, né? E realmente, quando a gente tem o alimento ali à nossa disposição sempre, muito mais quando essa alimentação não é saudável, fica muito mais fácil a gente consumir mais do que o que a gente deveria estar consumindo, né? Então, preencher o nosso tempo com atividades saudáveis, né? A gente sempre relaciona prazer com comida, né? Então, vai ter uma comemoração, tem que ter comida, né? Qualquer coisa que acontece tem que ter comida. E a gente precisa não associar tanto isso, né? A gente tem outros entretenimentos saudáveis, né? A leitura de livros, filmes, a gente pode fazer atividade física dentro de casa, né? A gente pode ter um momento recreativo ali com as crianças sem precisar associar a essas guloseimas e esses alimentos tão prejudiciais à nossa saúde, né? Eu queria que a senhora frisasse novamente para quem está nos assistindo os alimentos que ajudam nessa questão de aumentar a imunidade e que a senhora também falasse a respeito dos alimentos que são prejudiciais, que podem baixar essa imunidade. Ok, então, alimentos ricos em vitamina C, eles são primordiais para melhorar a imunidade, né? Como
limão, laranja, kiwi, goiaba, os vegetais verdes escuros, são ricos em vitamina C, então pode sim associar a melhora da imunidade. Os vegetais, de maneira geral, os alimentos ricos em selênio, como a gente tem a castanha do Pará, que é o alimento mais rico em selênio, pode proporcionar essa melhora da imunidade também. E uma alimentação saudável como um todo, alimentos integrais, uma ingestão adequada de água. Em contrapartida, a gente tem alguns alimentos que podem ser extremamente prejudiciais à nossa saúde e à nossa imunidade, como o consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de gorduras saturadas, fritura, né, batatinha frita. Eu estou vendo muita gente fazendo receitas aí da internet e receitas que não são saudáveis, e a gente tem esse recurso disponível também para acessar receitas saudáveis. E nesse período de quarentena aí fazer um livrinho aí de receitas saudáveis, né? É importante enfatizar que tudo aquilo que eu estou falando para fortalecer o sistema imunológico, ele não cura a doença, né? Mas ele sim pode auxiliar no tratamento da doença e pode auxiliar também na prevenção. Tendo em vista o que eu expliquei logo no início, que o nosso sistema imunológico é que vai fazer essa defesa para o nosso corpo. Porque até hoje, até o dia da entrevista, não existe um tratamento eficiente para o coronavírus. Então, quem vai tratar é o nosso sistema imunológico. Então, ele precisa estar fortalecido para esse período. Doutora, a gente viu também uma corrida muito frenética às farmácias com relação à vitamina C, né? Muita gente procurando e acabando os estoques das farmácias com relação a esse produto. O que a senhora pode falar nesse sentido de prevenção ou não, se é bom ou se não é, na questão da vitamina C, e nos alimentos, quais são os alimentos que a gente pode encontrar essa proteína? A vitamina C pode ser suplementada, sim, caso haja necessidade. A gente está num período de fortalecimento do sistema imunológico, então eu aconselho a suplementação da vitamina C. O ideal é que a gente use doses menores até do que a gente encontra nas farmácias, né? Geralmente a gente encontra doses de 1 grama, então eu costumo suplementar de maneira manipulada 500 miligramas por vez, que seria o ideal. 2 vezes a 3 vezes ao dia seria suficiente essa suplementação. E aí complementar com os alimentos fontes, né? Como eu citei aqui, alguns alimentos que podem ajudar nesse sentido. A senhora falou da internet também, muitas dicas, muitas receitas. Queria que a senhora também comentasse um pouco a respeito do que a senhora já viu na internet, o que é mito, o que não é, o que é verdade, o que não é, para que as pessoas sejam orientadas nesse sentido. Tem várias coisas que estão sendo faladas na internet a respeito disso, e muitas coisas realmente não tem estudo científico que respalde isso, né? Tem muitos mitos a respeito, principalmente de seguir ou não a dieta. Eu tenho recebido, inclusive, mensagens dos pacientes: eu continuo seguindo a dieta, estou preocupada agora se eu sigo a dieta. Claro, se a dieta foi da internet, não siga. Não siga de jeito nenhum. Mas se a dieta foi programada, foi uma dieta acompanhada com o nutricionista, claro que pode sim continuar seguindo, até porque o cálculo que a gente faz da prescrição dietética é feito em relação também a vitaminas e minerais, proporcionando a esse paciente uma imunidade melhor. Ok, doutora, foi ótimo. Muito obrigado, viu? A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira.
está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar também nosso programa tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW. E a reprise desse programa aos domingos às 11 horas da noite aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Nesta quinta-feira, especialmente tratando sobre coronavírus, recebendo vários profissionais da área da saúde, cada um na sua área, dando dicas e orientações relevantes nesse sentido. Agora conosco, Erison de Moraes, que é psicólogo. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Tiago. Boa noite à equipe LW. Boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Apesar de um momento de crise, mas é um momento que a gente precisa conversar algumas situações e se acalmar, né? Acho que esse é o momento da gente se acalmar e procurar as melhores formas possíveis para poder amenizar essas situações. Pois é, Erison, como você bem falou, um momento de crise, né? Como é que essa crise, como é que esse momento tão tenso ele pode afetar as pessoas? Então, normalmente assim, em momentos de crise, a gente lida com finitude, né? O que é que quer dizer isso? A gente vai lidar com a morte e lidar com situações que podem colocar nossa vida em risco, não é fácil. A gente mexe em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Mexe muito com o nosso sentimento. Mexe com medo, mexe com ansiedade, mexe com a nossa rotina. Enfim, a gente fica sem saber como lidar nessas situações. E quando a gente fica nesse tipo de situação, acaba ficando meio que preso de saber como lidar nesse momento. Então, quando a gente fica nesse tipo de situação, a gente acaba ficando paralisado e vem inúmeros pensamentos. E por aí, quando a gente fica preso nessa quantidade imensa de pensamentos, a gente não consegue escolher o melhor pensamento para isso. E acaba ficando mais triste, ou ficando mais ansioso, ou até entrando em situação de pânico, devido ao que está ocorrendo. No caso dessa questão do coronavírus, devido à quantidade enorme de informações que vem se espalhando, a gente tem que observar o que a gente está no momento. A gente não pode nem ficar projetando muito para o futuro e nem ver o que está no passado. A gente tem que pensar no agora, no que a gente tem agora. E quando a gente começa a focar no agora, é mais fácil lidar com a situação do que você ficar projetando. Por exemplo, muitas vezes as pessoas, nesse momento, começam a lidar de uma forma meio que em pânico. Começam a querer comprar muito alimento, querer estocar outros suprimentos, como medicamentos, essas coisas. E muitas vezes não precisa disso. A gente precisa parar para esse momento, pensar se a gente precisa realmente disso e ir lidando na situação de acordo com o momento e não de acordo com o futuro, que nem sempre o que está sendo projetado vai acontecer. Erison, a gente está vendo que a principal recomendação no combate e na questão da prevenção é o isolamento, né? A principal recomendação dos profissionais é que as pessoas fiquem em suas casas, fiquem isoladas.
esse isolamento para uma sociedade que é tão afetiva. A gente sabe que o brasileiro, que o nordestino principalmente, é aquele ser que abraça todo mundo, que conversa com todo mundo, que quer sempre contato, quer sempre estar perto. Como é difícil a gente entender essa questão de não estar perto, de não apertar a mão. Como é difícil a gente assimilar isso, né? Nessa questão do isolamento, qual o impacto que ele pode provocar nas pessoas? Então, a questão do isolamento, quando você passa muito tempo em um ambiente fechado, no qual você começa a repetir muitas rotinas, ou ficar mais deitado, essas coisas, a gente começa a ficar mais ansioso, começa a ficar mais triste, depressivo, começa a ficar também um pouco irritado, porque quando a gente para de fazer outras atividades, por exemplo, o trabalho é algo que distrai a gente bastante, o exercício físico é uma coisa que também distrai a gente bastante, ou outras coisas prazerosas, a gente acaba entrando na noia, né? E fica procurando, se fixando em algumas ideias que não são boas para a gente, né? Por exemplo, acaba procurando ideias, por exemplo, de fim de mundo, né? Que é essas ideias, por exemplo, do que está acontecendo hoje. Você vai ver o que é que está procurando notícias sobre a doença e tal. Então, isso é algo que vai deixando a gente mais irritado. Um dos principais impactos que podem ter devido a essa população é tanto com idoso, porque o idoso hoje é o que vai sofrer mais, porque ele é o que vai ter que se isolar mais do que as outras pessoas. E o idoso ele vai perder o contato social praticamente com a família, que é o mais recomendado, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa estabelecer o contato mínimo. Por exemplo, de ter uma pessoa, um cuidador, para estar com esse idoso, estar sempre conversando, proporcionando atividades para ele. Caso não exista um cuidador dentro da família, seria interessante até uma pessoa, um vizinho, estar sempre indo lá. Agora, é bom que seja só essa pessoa para não proliferar o vírus, e que tenha sempre os cuidados, né? Mas que esteja lá para ver como o idoso está, para conversar e dar atenção. Normalmente, o idoso ele é muito carente de atenção, né? Então, a gente precisa estar conversando com ele, pedir para ele contar sobre a sua história, que é uma coisa que é relaxante para ele, e propor essas atividades. Pode ser atividade de exercício físico, pode ser a leitura de um livro, orações, meditação. Isso é uma coisa que é importante para o idoso. Uma das coisas que eu vejo também, que muita gente está tendo dificuldade, e isso é algo que nas redes sociais está se comentando muito, é a questão de lidar com a criança. Porque, nesse momento, a criança, por ela ser agitada por natureza, né? Não existe criança que fica quieta no canto. A gente não sabe lidar muito com isso. Então, o que é que a gente pode fazer? É brincar com a criança. Claro que, assim, para cada idade tem um jeito. A criança, quando ela é menorzinha, ela tem um jeito particular de brincar. Então, não adianta a gente brincar com ela com uma forma muito elaborada. Ela vai se irritar e você vai se irritar, né? Com as maiorzinhas, aí você vai propor jogos e vai propor também a questão de exercícios e elaborar, por exemplo, uma rotina de estudo, que é uma coisa que é interessante. Os pais acabam tendo dificuldade porque no dia a dia tem pouco tempo para conversar com a criança. E como agora tem muito tempo, muitos deles ficam meio que em pânico, às vezes sem saber como lidar. E aí como eu falei, é brincar. A recomendação é essa, é brincar. Ter uma atenção a mais, é claro, também, porque às vezes você também tem que fazer as atividades de casa, né? Mas é ter uma atenção com a criança nesse momento. A gente vê também que um dos principais problemas é essa questão da ansiedade, né? No bloco anterior a gente falou com a doutora a respeito disso. O que é que a gente pode fazer para lidar melhor com essa questão da ansiedade? Então, acho que a primeira coisa a gente tem que ter calma, né? Tem que respirar profundamente e ter procurar ter uma sensação de conforto. Procurar deixar seu ambiente mais confortável possível. Se você puder elaborar uma rotina, por exemplo, é uma coisa que é muito importante, de você sempre estabelecer os mesmos horários, até porque isso é passageiro.
E a gente precisa estar com a rotina do dia a dia, porque quando voltar para o trabalho, a gente tem que estar acordando naqueles horários e tem que estar preparado para lidar o dia a dia. Além de elaborar uma rotina, uma coisa que é importante também é você procurar fazer atividades prazerosas. É ler um livro, é assistir uma série, que é importante, é conversar, aproveitar esse momento que a gente tem mais contato com a família e pode conversar, é maravilhoso. Assim, pelo menos nesse ponto acaba sendo positivo, porque está se restabelecendo esses laços, coisa que antes a gente tinha muita dificuldade de fazer. Além disso, uma coisa que também é importante, quem puder meditar, perfeito, porque a meditação acaba acalmando e relaxando. E uma das formas de meditação também é a oração. Tem gente que é católico, tem gente que é evangélico, tem gente que é ubanda, e acaba encontrando conforto na sua religião. E isso é importantíssimo para lidar no dia a dia. Então, mais ou menos isso. Procurar um ambiente saudável, procurar também fazer atividades saudáveis, né? Tipo se alimentar bem, fazer exercício físico. E no mais é isso. E quando tiver alguma dificuldade, procurar o profissional de saúde para conseguir um conselho ou uma escuta para aconselhar nesse momento, que é difícil. É difícil a gente já lidar só, né? E quando a gente está só, a gente tem que compartilhar, que é algo do ser humano, né? A gente precisa compartilhar as informações. Obrigado, Elison. Eu quero agradecer a você também que esteve conosco essa noite. Espero que você tenha sido muito bem informado e que você continue com os cuidados, continue na sua casa e com todos os cuidados de higiene necessários, ok? Agradecer a nossa equipe também, Isaac Bezerra e o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Quero lembrar que você pode assistir novamente no domingo às 11 horas da noite, ok? Para você uma excelente noite. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá. Então eu vou lavar as mãos, coloco o sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas, ó. Lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorro, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então, é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel?
Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então é um complemento, não é uma substituição.